Oi, galerinha, que bom revê-los. Nós vamos fazer hoje uma pequena revisão do que foi visto na última aula, quando estávamos todos juntos, certo? Que é sobre potenciação e radiciação. A gente já tinha feito algumas atividades, alguns exercícios, mas como eu sei que não ficou muito claro para alguns, a gente vai dar uma revisada, ok? Vamos começar. Vamos lá. Antes de sabermos o que realmente é uma potenciação, a gente já tem essa ideia de multiplicação, porque nós já vimos as 4 operações anteriores: adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas, para dar início à potenciação, é um salto da multiplicação para a potenciação. Por quê? Nós temos aí esse exemplo: 5 mais 5 mais 5, que dá uma ideia de 5 vezes 3, que é uma multiplicação. Já se a gente for transformar isso aí numa potenciação, o que vai acontecer? Nós vamos usar o 5, né, que vai ser a nossa base, e o expoente vai ser a quantidade de vezes que aparece esse 5 para a gente poder multiplicar. E isso é a potenciação. E nós temos com isso a leitura da potenciação, onde nós temos 2 casos específicos, né, onde nós vimos que é quando um número é elevado a 2, que nós não podemos ler 2. O que a gente vai ler é 2 elevado ao quadrado. E no caso do 3, que é 2 elevado ao cubo, porque o 3, né, a gente não vai poder ler 2 elevado a 3, e sim 2 elevado ao cubo. Somente esses 2 casos. E por que essa palavra elevado? Por quê, professora? Porque a gente vê que tem um número maior e um número menorzinho que está elevado a esse número maior. Por isso que a gente utiliza essa palavra: 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao quadrado. E o outro exemplo que eu coloquei para mostrar para vocês que não segue essa regra é 2 elevado à quarta potência, porque aí a gente vai acrescentar a palavra potência, ok? Dentro ainda disso, nós vimos também as propriedades da potenciação. Quem são elas? Nós temos 3 propriedades. A primeira, que é a multiplicação de potências da mesma base. Lembrando que eu frisei isso muito para vocês em sala, que a gente só vai poder aplicar as propriedades da potenciação se as bases forem iguais, certo? Nesse caso aqui nós temos um exemplo onde as bases são iguais, né? Aqui, base 2 e base 2. Nós temos o expoente 3, 2 elevado ao cubo, como foi dito anteriormente, vezes 2 elevado à quarta potência. Multiplicando essas 2 potências, nós vamos fazer o seguinte: repete a base, que são iguais, 2, e o que a gente vai fazer com os expoentes? Vamos somá-los. Aqui 3 mais 4, que vai dar 7. Então, essa potenciação vai ficar 2 elevado à sétima potência. Isso no caso da multiplicação. Já na divisão de potências de mesma base, de bases iguais, nós temos o seguinte: o exemplo 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao cubo. Nós temos aqui bases iguais. O que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Lembre-se disso. Na multiplicação, a gente soma os expoentes. Na divisão, a gente subtrai os expoentes, correto? Então, 4 menos 3, 1. O resultado é apenas 2. Por que esse 1 sumiu, professora? Simples. Esse 1, a gente subtende-se na potenciação, a gente subtende-se que ele não está ali. A gente só imagina que ele está ali, certo? Terceira e última, que é a propriedade potência de potência. O que é que acontece nessa propriedade? Eu tenho uma potência multiplicada por outra potência, certo? Aí aqui está entre parênteses. Mas, professora, pode vir um colchete, uma chaves? Pode sim.
certo? Aqui é só para simbolizar. A resolução é feita da mesma forma, certo? O que é que vocês vão fazer? Nós vamos repetir a base, como a gente vem fazendo nas outras propriedades. E o que é que a gente faz com o expoente? Nesse caso, a gente multiplica os expoentes. Então, se o expoente é 3 e 4, 3 vezes 4, 12. Então, só repetindo, essas três propriedades, quando for multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Se for divisão de bases iguais, subtrai os expoentes. E se for potência de potência, multiplica os expoentes. Depois de feito isso, ele pode pedir para você responder. Aí você responde normalmente uma potenciação normal, certo? Só que primeiro você tem que fazer esse primeiro cálculo das propriedades, ok? Aí nós temos alguns casos especiais na potenciação. Que esses casos, no primeiro contato, a gente tem como ver por que eles são assim. Mas depois vocês vão se adaptar a eles e não vão precisar mais fazer cálculo, porque vocês já vão saber. Por isso que eles são chamados de casos especiais. Não precisa você saber de onde veio aquele cálculo, é só você saber que dá aquele resultado, certo? Aí nós temos aqui o primeiro caso, que é a potência de base zero. Quando a base é zero, o resultado vai ser sempre zero. Não importa o expoente. Se o expoente for 2, 3, 100 ou 1000, o resultado vai ser zero porque a base é zero. Até porque se você for ver o cálculo realmente, né, zero, exemplo ali, 0 elevado ao quadrado. Seria o quê? 0 vezes 0. E 0 vezes 0 é 0. Então sempre vai chegar no zero. E o segundo caso especial, potência de base 1. Quando a base é 1, a gente sabe que a base é o número que você vai multiplicar. Então, se a base é 1, não importa também o expoente. Pode ser 2, 3, 100 ou 1000. Como ali está 1 ao quadrado, então vai ser 1 vezes 1, que vai dar 1. Se fosse 1 elevado a 100, você ia fazer 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 100 vezes. Ia dar o mesmo 1. Então, não é necessário fazer esse cálculo. Você, quando ele aparecer, você já sabe, dá 1. Pronto, não precisa fazer cálculo. Quando o expoente é zero, outro caso. Se o expoente é zero, o resultado vai ser sempre 1, certo? Não tem erro. Essas quatro regrinhas aí, vocês estão vendo, estão acompanhando, certo? Vocês vão memorizar elas rapidinho e quando vocês verem ela mais na frente, numa expressão, onde quer que seja, não vai ser necessário fazer cálculo algum. Então, quando o expoente é zero, o resultado vai ser sempre 1. Se a base for 200, 200 elevado a zero, vai ser 1. 1000 elevado a zero, vai ser 1. Então, não importa. No caso do expoente 1, já veio uma trocazinha aí. No caso do expoente ser 1, vai ser o que o resultado? A própria base, certo? Por quê? O 2 elevado a 1. Você vai multiplicar esse 2 por quem? Que no caso é a base. A base você vai multiplicar por quem? Não tem, porque é vezes 1, que você tem que multiplicar vezes o número novamente. Mas como é 1, então ele vai ser o próprio número, não tem como. Então essas quatro regrinhas já tem que ficar na cabecinha de vocês, para mais na frente vocês não perderem tempo, certo? Aí, exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente praticar as potências, as propriedades das potências. Então, aplicando aqui as propriedades nesses exemplos, só para reforçar o que a gente viu. O que é que acontece? Aqui na letra A nós temos multiplicação de bases iguais. O que é que a gente vai fazer? Ele disse assim, aplique as propriedades e resolva. Então, a gente tem que, depois que aplicar as propriedades, resolver. Vai ter casos que ele não vai pedir isso, mas vai ter casos que sim. Então, vamos ver como é que fica. Então, você fazendo aqui, nós temos multiplicação de bases iguais. Repete a base, faz o que com o expoente quando é multiplicação? Soma. Então, se é 2 e 4, vai passar a ser 2 elevado à sexta potência, certo? Então, aí você vai fazer a potenciação normalmente. Repete o 2 quantas vezes o expoente está pedindo. Quantas vezes? 6. Então, você vai multiplicar 6 vezes o número 2. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, até chegar ao resultado, que nesse caso aqui, 64. Na letra B, nós temos a divisão. Na multiplicação, soma expoente. Na divisão, subtrai expoente.
Então, se era 3 elevado a décima dividido por 3 elevado a sétima potência, então vai ficar 3 elevado ao cubo. Então, você vai fazer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Lembrando, não é 3 vezes 3 que dá 9, certo? Vamos lembrar disso. Na potenciação, o expoente indica a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base, certo? Você não pode fazer 3 vezes 3 e dar 9, senão erra. E aqui na letra C, uma potência de potência, certo? Onde nós temos 4 elevado a 3 e elevado ao quadrado. Só é fazer o quê? Multiplicar. 3 vezes 2, 6. Vai ficar 4 elevado à sexta potência. Você vai multiplicar o 4 6 vezes, que vai dar 4.096. Certo? E esse último exemplo eu coloquei aqui como lembrete para vocês terem cuidado. Certo? Cuidado mesmo. Porque nós temos aqui 3 bases iguais, né? Só que uma não tem expoente. Estão lembrados que eu falei para você? Que quando não tem, que eu falei para vocês, quando não tem expoente, subtende que tem lá o fantasminha, como eu falo na sala, o número fantasma, que é quem? O número 1. Então, nesse caso aqui, quando é multiplicação de bases iguais, você tem que somar, certo? Os expoentes. Repete a base e soma os expoentes. Então, se você fosse fazer aqui e esquecesse do fantasminha, ia dar 3 elevado à quinta. Então, você iria errar. Porque, como aqui você imagina, está lá o fantasminha 1, então você vai somar os expoentes, 1 mais 2 mais 3, e vai dar 6, certo? Aí vai multiplicar 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 6 vezes até chegar ao resultado, que é 729. Vamos lá. Finalizando essa parte de potenciação, certo? Nós vamos dar início agora à radiciação, que eu tenho certeza que foi a que vocês ficaram mais preocupados, certo? Não se preocupe, como eu disse para vocês, tudo que é novo, mas a gente vai caminhando, vai mastigando e vai chegando lá, certo? A radiciação, que é a conhecida raiz quadrada, certo? A gente tem que ter conhecimento, né, de que é formado essa raiz quadrada, certo? Nesse caso aqui, estou mostrando para vocês bem específico, né? Cadê aqui? Aí nós temos o quê? O índice, né, dessa raiz, que para a gente, nesse momento, é raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque é como se tivesse aquele 2zinho lá, só que aquele 2 eu coloquei para vocês nesse momento, mas ele não vai vir nas próximas raízes, só para mostrar para vocês que ela é uma raiz quadrada, certo? Esse símbolo, que parece um V, ele é chamado de radical, certo? O número que vem dentro do radical, ele é o radicando, certo? E o resultado vai ser a raiz, por isso que a gente chama esse assunto de raiz quadrada. Lembrando, esse índice aqui, ele não vai vir, não vai aparecer nada, porque mais para frente vocês vão ver que vai ter a raiz cúbica, né? Então, assim, nesse momento, para vocês, do 6º ano, somente raiz quadrada. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. E como é que eu encontro, professora, a raiz quadrada? Simples. Eu falei para vocês em sala que as operações matemáticas, elas vêm casadinhas. O que é isso? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E a potenciação, ela vem casadinha com a radiciação. Ou seja, elas são operações inversas. Então, o que é que acontece? Para você encontrar uma raiz quadrada, o que é que você tem que fazer? O exemplo, raiz de 16. Como é uma raiz quadrada, né? Você tem que procurar que um número multiplicado por ele mesmo dê o número que está dentro do radical, o radicando. Ou seja, que dê o número daqui, de dentro do radical. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Então, vai ser 4. 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz de 16 é 4. Entenderam por que raiz quadrada? Porque o que é que acontece? Se eu consigo aqui. Quatro elevado ao quadrado. Então,
quanto é 4 elevado ao quadrado? 4 vezes 4, que é igual a 16. Consequentemente, a raiz de 16, 4. Ok? Do mesmo jeito, o exemplo da raiz de 49. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo chegue a 49? Nesse caso aqui, o 7. Por quê? 7 vezes 7 é igual a 49. Por isso que a raiz de 49 é 7. Ok? Então, nós temos números que são considerados quadrados perfeitos. O que são esses números quadrados perfeitos? São todos aqueles números que a gente tem raiz dele. Eu coloquei esse exercício aí para a gente poder ver qual dessas alternativas aqui, todos os números são quadrados perfeitos. Vocês aqui vão ter que me dizer. No item 1, nós temos o número 1, 9, 25 e 36. O que é que eu tenho que analisar? Se esses números têm raiz quadrada. Vamos lá, o número 1 tem raiz quadrada? Sim. O número 9 tem? Tem, que é o quê? 3. 25? Tem. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. E 36? Também. Quem? Número 6. 6 vezes 6, 36. Então, nesse caso aqui, já matamos na primeira. Mas aí a gente tem que olhar os outros, né? Porque temos que fazer também por eliminação. 2, 16, 64 e 90. Eu já vi que tem aqui o 2, já é o primeiro número que indica que não tem raiz quadrada. No 3 também já temos o 2. E no 4 temos o 8, né? E assim a gente vai olhando sucessivamente. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, o que é número quadrado perfeito é aquele que tem raiz quadrada. Aí nós temos um exemplo aqui, um probleminha que eu coloquei, para a gente poder pensar um pouco. Um professor de educação física precisa separar 16 alunos em filas. O número de filas deve ser igual ao número de alunos em cada fila. Qual deve ser o número de filas? Quando a gente lê esse tipo de problema, aí você pensa, um número de lá tem que ser igual a um número de cá. Aí você imagina você entrando numa sala. O número de filas tem que ser igual ao número de carteiras. Então, o que é que acontece? Qual é a operação que vem na sua cabeça para você lembrar disso? Qual é? Que a gente está falando potenciação, radiciação. Então, logo vocês vão descobrir que é a radiciação. Por quê? Porque você vai saber, você vai encontrar, certo? Um número multiplicado por ele mesmo, que vai ser o resultado desse exercício que ele está perguntando. Então, no caso aí, o número 16. Tirando a raiz de 16, vai ser quanto? 4. Porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Como a gente já viu que as operações são inversas. Então, nessa sala deve ter 4 filas. Certo? Agora aqui, outro detalhe importante que vocês não devem esquecer. Certo? É a raiz dentro da raiz. Como é que eu encontro isso aí, professora? Estou vendo aqui, eu estou ficando assustado com essa expressão. Não precisa ficar assustado, certo? Porque a resolução é simples, como você já aprendeu. Só que você tem que começar primeiro da que está, vamos dizer assim, fora. Ou seja, da menorzinha aqui, que está dentro. Então, o que é que acontece? Se aqui é raiz de 7 mais raiz de 4... Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer primeiro a raiz de 4, depois a raiz de 7, somando ao resultado da raiz de 4. Então, como é que vai ser isso aqui, professora? Simples. A raiz de 4 é quanto? 2. Então, ficou agora 2 para somar com o 7 que já estava lá dentro. Então, agora 7 mais 2, que ficou raiz de 9, que é igual a 3. Ok? Então, aqui, no outro exemplo, 21 mais raiz de 16. Primeiro a raiz que está fora. Quanto deu a raiz de 16? 4. Somando com 21 vai ficar a raiz de 25, que vai ser igual a 5. Então, pessoal, só para deixar claro para vocês, a radiciação, certo? Ela é a operação casadinha com a potenciação, certo? Então, vamos praticar, fazer os exercícios e até a próxima.